No ar, o Ordem na Pauta, o seu podcast, advogado, advogada, estudante de direito, o seu podcast para que você se atualize sobre o que está acontecendo com a seccional do Rio Grande do Norte. A partir de agora e a cada período, nós vamos estar aqui falando o quê? Sobre o que aconteceu, quais foram os principais fatos da seccional ao longo dos últimos 30 dias. E no episódio número 1, eu recebo aqui o nosso anfitrião, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, Aldo Medeiros. Seja bem-vindo ao programa, presidente. Muito obrigado, Luiz. É um prazer realmente muito grande poder interagir com a advocacia do Rio Grande do Norte em iniciativas como esta. Nós conversávamos aqui antes de começar o programa, hoje do nível de capilaridade, do nível de extensão da atividade dos advogados, nas muitas comissões que existem, e é por aqui que a gente vai passear, tá, gente, ao longo do programa de hoje. Eu começo falando sobre essa importante campanha, o Declare o Bem. Tem muita gente que não sabe, né, mas nesse momento de declaração de imposto de renda, nós podemos ajudar e de alguma forma contribuir com programas específicos e muito importantes, programas sociais, não é isso, presidente? Exatamente. Nós sempre, em períodos de declaração de imposto de renda, somos procurados pela Prefeitura, por diferentes entidades também, para que possamos incentivar a advocacia em princípio, mas isso não vale só para a advocacia, para todas as pessoas que declaram rendas, que elas podem destinar parte daquele valor devido do imposto, não, mesmo que tenha devolução, mas existe um valor devido que fica retido, digamos assim, pela Receita Federal, pode indicar um percentual pequeno, mas existe essa possibilidade para o Fundo Municipal da Infância e agora também para o Fundo Municipal do Idoso. E aí, com isso, se esse recurso é administrado por este fundo, onde tem a participação da sociedade civil, e esse ano a OAB decidiu não só divulgar essa possibilidade, mas fazer a campanha também, dirigida especialmente à categoria dos advogados. Então você é o advogado que nos vê agora, na hora de declarar, existe a possibilidade de você abrir uma espécie de aba na declaração, onde através de um DARF, você pode doar até 3%. Você só indica. Só indica. Só indica e a própria Receita faz a remessa do valor. A destinação. São 3 os fundos, conforme o presidente falou aqui, o Fundo Municipal da Infância e Adolescência, o Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso e o Fundo Estadual da Pessoa Idosa. Esses fundos são muito importantes, principalmente para levar a condições materiais para as entidades e instituições que trabalham as políticas de atenção a esses segmentos. Presidente, vamos seguindo aqui então com a nossa pauta, lembrando mais uma vez que você está conosco aqui no Ordem na Pauta, o nosso podcast, nesse primeiro episódio, falando sobre as atividades, trazendo uma lupa ao longo das atividades desenvolvidas no mês, nesse caso, no mês de abril de 2022. Presidente, um crime brutal aconteceu na cidade de Mossoró, do Eliel Ferreira Cavalcante Júnior, bacharel, que já tinha feito o exame de ordem, não é isso? Isso. 25 anos de idade, esse crime chocou a sociedade moçoroense, porque não se trata apenas de um assassinato brutal, mas foram 25 tiros desferidos ali naquele momento, pela pessoa que já se apresentou, enfim. Nesse caso específico, por se tratar de um bacharel, feito o exame de ordem, não tinha requerido a carteira ainda porque estava em processo de um concurso público, eu lhe pergunto, a ordem designou alguém especial para atuar nesse caso, não foi? Foi. A ordem era, desde o primeiro momento, como foi um crime, digamos assim, que não tinha uma certa lógica dentro daquelas situações vinculadas a versões diferentes, né, presidente? A ordem foi imediatamente comunicada. Inicialmente surgiu a notícia que seria um advogado e a Comissão de Direitos Humanos começou a acompanhar a situação. E o que nos concentrou mais as atenções foi porque houve imediatamente uma versão divulgada pela polícia e logo em seguida a própria família da vítima apresentou uma série de situações que mostravam que poderia e deveria ser um crime de homofobias. Esses crimes de ódio nós da OAB acompanhamos com especial atenção, com o objetivo de diminuir a sua incidência na sociedade. E é cada vez mais necessário um esforço comum de toda a sociedade, de todas as entidades, para acabar com a criminalidade em geral e especialmente crimes vinculados à violência doméstica, ao racismo, à homofobia. E dentro desse ponto
foi que a OAB, além de estar acompanhando não só a OAB seccional, mas também a OAB da subseção de Mossoró, através do seu presidente, está acompanhando, mas fizemos a solicitação que fosse designado um delegado especial, tendo em vista que a primeira versão que foi divulgada pela delegacia que estava apurando os fatos já se mostrava com uma certa fragilidade. A Polícia Civil decidiu não receber a sugestão, quer dizer, não receber não, recebeu a sugestão, mas não acatou, pelas razões que eu também não discuto, mas estamos acompanhando no aguardo de que sejam divulgados os resultados. Tivemos a informação recente de que o acusado se apresentou, mas continuamos muito preocupados com a situação, porque não nos parece ter havido um esclarecimento consistente da situação. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, portanto, acompanha esse caso rumoroso. Presidente, a pandemia nos impôs uma série de desafios, mas talvez um dos legados, assim dizendo, os materiais do contexto é esse processo de digitalização. Recentemente, o PJE, que já era uma realidade antes da pandemia, mas passou a ter uma importância ainda maior depois da pandemia, sobretudo com o advento das audiências virtuais. Houve instabilidade, presidente, e a instabilidade ela prejudica todo mundo e principalmente a vítima, o réu, que deseja ver todo o processo sendo mais célere. Quais foram as atividades, o que o presidente fez junto às outras instituições, porque é uma situação muito complexa, não é? O PJE é uma plataforma virtual para funcionamento do judiciário e ele aqui no Nordeste ele é praticamente adotado em todos os tribunais. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, o Tribunal do Trabalho, a Justiça Federal e o Tribunal Regional Eleitoral também usam o PJE. Entretanto, nós estamos tendo seguidos problemas com o PJE do Tribunal de Justiça. Desde 2019, quando nós começamos a acompanhar esse processo mais de perto, aqui na seccional, que nós estamos tendo situações de instabilidade. Aparentemente, a implantação foi mal dimensionada. Numa das vezes que eu tive no CNJ, já para tratar de assuntos do PJE, houve um momento em que houve um upgrade, se passou para uma versão mais moderna, e ficamos 2 meses com problemas de funcionamento muito sérios. E eu tive no CNJ à época, e na reunião que houve lá, foi dito assim, de forma muito clara, que a concepção que foi feita para a implantação do sistema aqui no Rio Grande do Norte não resultou num bom resultado, não teve, acredito que se imaginava um número bem menor de processos. Isso trouxe problemas operacionais seguidos e, principalmente, a equipe de tecnologia de informação do tribunal estava subdimensionada. Ela precisava ser uma equipe muito mais robusta do que é. Eu sei que existem problemas orçamentários e limitações, mas é impossível se ter. Agora, na segunda reclamação que nós fizemos, nós conseguimos que o tribunal abrisse 20 vagas na equipe. É verdade, está em curso agora um concurso. Está, mas o valor que está fixado é um valor muito fora do mercado. Não existe mais bons profissionais de tecnologia da informação recebendo a remuneração que o tribunal está se dispondo a pagar. Então é um problema seríssimo. Agora nós tivemos a crise das crises, a mãe de todas as crises, é o que está acontecendo nesse momento no PJE do Tribunal de Justiça. Nós estamos há mais de um mês com dificuldade de acesso aos processos. Os advogados não conseguem peticionar. Quando peticionam, depois de muita tentativa, não conseguem juntar os anexos. Se for vídeo ou se for áudio, cada vez se usa mais esse tipo de prova, então é quase impossível. Há uma situação, sem exagero, existem situações desesperadoras de advogados que pedem uma medida de urgência e não conseguem sequer fazer com que esse pedido chegue ao magistrado, por conta de problemas técnicos. Essa situação já incomoda também e muito os magistrados. Nós estamos em contato
com a associação, a AMARNE, incomoda profundamente os servidores do tribunal e as partes que estão precisando de atuação do tribunal não estão conseguindo que seus pleitos sejam apreciados e julgados ou decididos. Então é uma situação complicada. Nós já assinamos, inclusive, um documento em conjunto com o Ministério Público e a Defensoria Pública e continuamos com as nossas tentativas. Marcamos uma reunião com a Corregedoria do Tribunal e já estamos pedindo uma audiência ao ministro Fux, que é o presidente do CNJ. O presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, nos acompanhará. Nós vamos à última instância na seara administrativa para tentar fazer com que o CNJ ajude mais o Tribunal de Justiça a resolver esses problemas, porque, infelizmente, as soluções não estão acontecendo. E lembrar que o documento em conjunto que o senhor citou agora, ele é parte, né, do que os senhores recorreram ao CNJ, e que, de fato, a classe precisa de soluções a curto, médio e longo prazo. Porém, a curto tem que ser rápido, né, presidente? Porque, do contrário, como o senhor disse, as coisas estão cada vez mais complexas. Ok, vamos seguindo, então, falando sobre educação, academia, a preocupação que a Ordem tem tido sempre através da sua escola. Pois não. Se me permita só completar. Essas nossas idas ao CNJ, elas são precedidas de inúmeras reuniões e tentativas de solução do problema aqui no Tribunal de Justiça. Nós procuramos ter o melhor diálogo possível com o Tribunal de Justiça. Acho que é assim que as coisas têm que ser resolvidas. Mas, infelizmente, a realidade é que o Tribunal de Justiça não está tendo condição de resolver por si só o tamanho do problema técnico que se apresentou. Ok, esclarecido então. Falemos agora sobre o braço acadêmico, o braço de atualização, o braço educacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Escola Superior de Advocacia, a ESA, que neste mês ofereceu 8 cursos com praticamente, pelo menos até a nossa atualização, 550 inscritos. É bem possível que esse número seja ultrapassado, porque tem 2 cursos ainda que estão em curso ao longo dessa gravação que eu faço com o presidente. Presidente, isso aqui é algo que o senhor desde o primeiro momento focou, porque não basta só a universidade em si, né? Esse processo de reciclagem ele é contínuo, né? O papel da Escola Superior de Advocacia é exatamente focar nas necessidades imediatas dos advogados. Então, ela pode fazer cursos na área do direito material, ela pode e deve ter uma abrangência ampla em tudo que fortalece a capacidade técnica do advogado e a capacidade intelectual para a defesa dos direitos. Entretanto, o nosso projeto indica que a Ordem deve priorizar na ESA os cursos práticos. O advogado tem que saber usar as plataformas dos tribunais, o advogado tem que saber fazer uma boa audiência, o advogado tem que saber fazer bons pedidos para que o julgamento não se perca por problemas técnicos. O advogado precisa saber as atualizações legislativas e também como funcionam as questões que são judicializadas nesses tempos modernos de muita virtualização, de muitos atos praticados por meio da internet. E esse tem que ser o foco da ESA e eu estou, Luiz, vou até confessar, eu estou em êxtase com o resultado que a ESA nesse mês e no mês de março. No mês de março nós atingimos mais de 1.000 advogados nas atividades da ESA, nos diferentes cursos. Interiorizamos realmente todos os cursos que nós lançamos na área de direito eleitoral e também nessas questões de uso de plataformas dos tribunais, foram também realizados nas subseções. Então, isso é o resultado de um esforço que mostra que nós estamos realmente caminhando no dia a dia dos advogados e aqui ao lado para prestar toda a assistência possível. Bom, eu aproveito esse gancho que o senhor me dá para falar sobre a reunião do Colégio de Presidentes das subseccionais. E antes de falar sobre isso, só lembrar que é muito importante ver essa casa cheia, né, de advogados. Não só essa casa, mas também as subseccionais da Ordem. Bom, mais uma reunião, esse processo de interiorização, a sua vice-presidente vem do interior do Estado. Isso é por demais importante, né? Essa capilaridade, chegar aos mais variados polos, presidente. Porque hoje, com a questão tecnológica, que foi acelerada
na pandemia, né, ela já existia, mas foi acelerada na pandemia, a forma de atuar mudou muito. Então, hoje a advocacia de qualquer lugar onde o advogado resida, ele pratica atos em diferentes tribunais, inclusive nos tribunais superiores de Brasília. Nós estamos lutando pelo retorno da atividade presencial como complemento das atividades virtuais que estão dando certo. O porquê que o tribunal... Isso é muito importante esclarecer, que algumas pessoas estão dizendo a OAB está defendendo um retrocesso. Não estamos defendendo um retrocesso. Nós estamos querendo cumprir uma lacuna. Por quê? Quando não funciona bem os canais de comunicação eletrônicos, e infelizmente em muitas varas aqui no estado, nós não conseguimos contato nem pelo WhatsApp, nem pelo e-mail, nem pelo telefone, que são os canais disponibilizados oficialmente pelos tribunais. Em muitas nós não temos acesso por diferentes questões. Então é necessário que tenha alguém no balcão da vara para que o advogado vá lá e reivindique aquilo que não está sendo possível fazer pelos meios virtuais. Mas nós, advogados e advogadas, estamos muito felizes em fazer audiências virtuais nos momentos em que elas não trazem prejuízo para a apuração, por exemplo, de provas. Mas se eu tenho, por exemplo, a necessidade de fazer uma audiência de instrução, onde as testemunhas correm o risco de ser ameaçadas ou de serem orientadas por trás de câmeras e essas situações exigem uma atividade presencial que vem sendo negada até esse momento em diversas situações. Então, a luta da OAB para o retorno presencial das atividades são complementando aquelas que não podem ser feitas virtualmente. O que nós queremos é que funcione bem, é que haja justiça, é que haja agilidade no trâmite dos processos. E isso não são só os advogados que querem. Os jurisdicionados todos querem. Os integrantes dos tribunais querem, os magistrados querem, os integrantes do Ministério Público querem. Isso é um objetivo comum da sociedade brasileira. Ou seja, um sistema híbrido que funcione. Um sistema híbrido que funcione, pegue as melhores coisas de cada situação, as melhores práticas e dê tudo certo. Presidente, eu encerro o nosso podcast de hoje, esse episódio primeiro do nosso podcast Ordem na Pauta, falando sobre prerrogativas. Esse assunto, ele não se esgota, né, presidente? Porque se a gente olha para a sociedade brasileira dos últimos 5, 6 anos e vê a atividade advocatícia, são inúmeras violações, crimes. Há um ciclo de não permitir ao advogado a sua atividade básica, precípio ali. E o Conselho Federal acaba de lançar o prerrogativa é lei, violar é crime. É um assunto constante, né, presidente? É um assunto constante. E é meio que inerente à advocacia a questão da defesa de prerrogativas, que é uma garantia do cidadão, a garantia de quem tem direitos sendo apreciados no judiciário, de saber que seu advogado vai ter acesso às informações, vai ter condição de conversar com ele, eventualmente um réu preso, vai ter condição de conversar com ele em local isolado, vai ter condição de receber todo o teor da acusação que é feita. Isso é uma garantia de que haverá um julgamento justo. Nós não podemos limitar a defesa. A Constituição Federal estabelece que a defesa tem que ser ampla. Então, nós não podemos limitar a defesa. Para isso existe toda uma estrutura. Aqui no Rio Grande do Norte, nós construímos uma solução que já está sendo copiada em outros estados. Nós profissionalizamos uma equipe tecnicamente preparada para atender os chamados de violação de defesa de prerrogativas. Diminuiu muito o índice. E que age rápido, né? E que age rápido, é 24 horas. Recebe a denúncia, já tem uma estrutura que permite vai uma pessoa preparada para poder enfrentar. Normalmente a intervenção resolve, às vezes até por telefone. Fala com o violador, explica a situação e se resolve. Às vezes precisa a presença, e quando não se resolve, se tem todo um procedimento já estabelecido, se constitui um processo de julgamento, e se realmente se caracterizar a violação de prerrogativas, nós vamos às medidas práticas, denúncia às corregedorias, judicialização, inclusive se houver abuso de poder, ação criminal. Nós estamos, no Rio Grande do Norte, fazendo o caminho completo. Pela primeira vez na história, nós estamos fazendo o caminho completo, qualquer que seja a autoridade. E isso não é só no Rio Grande do Norte. Os senhores e as senhoras devem ter
sido comunicados há poucos dias que um ministro do Supremo Tribunal multou um advogado porque estava recorrendo de decisões. Ora, pouco importa a razão ou quem foi o objeto dessas medidas, mas não se pode, a lei brasileira, a Constituição Federal não permite limitação ao direito de defesa no sentido de se aplicar multa em advogados porque estão defendendo algum direito. Cabe ao Poder Judiciário dizer se aquele recurso procede ou não procede, se vai ser provido ou improvido. Mas isso significa a defesa intransigente das prerrogativas dos advogados, mesmo sendo contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente Aldo Medeiros, muito obrigado. Olha, a campanha Prerrogativa é Lei, Violar é Crime foi lançada no último dia 5 de abril pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente Aldo, esse foi o nosso primeiro episódio do Ordem na Pauta e eu deixo microfones e câmeras abertas para as suas palavras finais. O objetivo desse tipo de programa é prestar conta aos advogados. É importante que os advogados... Eu fico muito triste quando eu vou conversar, eu visito os escritórios, eu tenho um programa de visitas a escritórios contínuo, e chego lá e digo, a OAB tem isso? Eu não sabia. Às vezes as pessoas dizem assim, por que a OAB não estabelece um programa de vacinação? Eu digo, nós temos um programa de vacinação contra a influenza anualmente, que vacina não só os advogados, mas seus dependentes, os advogados sem custo e os dependentes a um preço absolutamente subsidiado, menos de 1/3 do valor das clínicas. E então eu acho que a gente precisa melhorar a nossa comunicação. O ano passado uma pessoa criticou que nós havíamos gasto um valor X com publicidade dos serviços da OAB. E quando vieram me perguntar, eu disse, só gastou isso, é muito pouco, porque hoje em dia ninguém vem na OAB saber como é que são as coisas, não. As pessoas são informadas pelas redes sociais, pelos canais de comunicação. Precisamos gastar mais, porque o advogado tem o direito de saber o que está acontecendo na OAB. Então, essa iniciativa, Luiz, é no sentido de que podemos estreitar os laços com a advocacia do Rio Grande do Norte. Muito bem, presidente. E a você que nos acompanhou ao longo dos últimos minutos, muito obrigado. Esse foi o episódio número 1 do Ordem na Pauta, que retorna muito em breve, com o episódio número 2, sempre recebendo alguma liderança da Ordem dos Advogados do Brasil, para falar sobre o que é que aconteceu, o que está acontecendo na Ordem, na seccional do Rio Grande do Norte, nos últimos 30 dias. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.